Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe do que é capaz, até que a vida nos coloque diante da situação mais inimaginável possível. Aí sim, a gente vai saber da nossa força de verdade. Eu conheci, namorei e casei com a Marta em menos de um ano. E olha que para mim foi até tempo demais. Porque desde o primeiro momento em que eu bati os olhos nela, eu soube que ela era a pessoa certa para dividir os meus dias até o fim da vida. Até conhecer a Marta, eu não sabia de verdade o que era o amor. Foi ela quem me ensinou o verdadeiro significado desse sentimento. E que mostrou também o poder que tem amar alguém. A Marta era tudo para mim. E sem exageros, eu sentia que por ela eu seria capaz de qualquer coisa. Depois de alguns anos de casamento, eu comecei a ter muita vontade de ter um filho. Já a Marta... Ah, Cláudio, claro que eu quero ter um filho com você, mas agora não, né? Mas por que, meu amor? É que eu não tô preparada ainda. Eu queria fazer muita coisa, sabe? Viajar, estudar, sei lá, crescer no trabalho. Não é a hora ainda, sabe? Eu entendo. Tudo bem, a gente espera. Ah, meu amor, eu sei que esse é seu maior sonho. Mas vamos fazer tudo no momento certo, vai? A gente ainda tem tanta coisa pra viver juntos. Eu entendia, Marta. Mas, sinceramente, mesmo que eu não entendesse, eu ia concordar. Porque, como eu disse, eu era capaz de qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. Inclusive, abrir mão de um sonho meu. Um sonho que eu queria muito. Se um dia ela me dissesse que não queria ter filho, eu ia simplesmente aceitar. Porque o mais importante para mim era estar com ela. Nós continuamos seguindo a nossa vida, sempre apaixonados um pelo outro, sempre vivendo tudo da maneira mais intensa, da maneira mais bonita possível. Eu era muito feliz com ela. Tudo era perfeito. Parecia um sonho, sabe? Mas quer saber? A gente ouve desde pequeno que nada nessa vida é perfeito. Só que o nosso erro é muitas vezes esquecer disso. Nada é perfeito. E quando tudo é bom demais, é melhor até desconfiar. Porque alguma coisa tem. Ah, tem. No meu caso, tinha. E tinha a pior coisa do mundo. Tinha o que eu nunca, nem nos meus piores sonhos, poderia imaginar. Tudo aconteceu de uma forma tão clichê, tão conhecida. Parecia até mentira. Um dia, eu saí mais cedo do meu trabalho e decidi parar numa floricultura para comprar uma rosa para minha mulher, para minha querida Marta. Não era nenhuma data especial, mas eu não precisava mesmo de nenhuma data diferente para dar flores para minha mulher, para a mulher da minha vida. Então eu comprei um buquê muito bonito, desses bem caros, sabe? Fui para casa para esperar ela chegar. Só que quando eu cheguei, eu já vi na sala uma jaqueta. Era uma jaqueta que ela estava jogada no sofá. Era uma jaqueta de homem. Uma jaqueta que definitivamente não era minha. Sabe quando você percebe uma coisa e o seu coração começa a acelerar sem nenhum motivo? A tua mente já começa a viajar, você já começa a imaginar muita coisa. A gente já não sabe ainda o que está acontecendo. Mas parece que o nosso sexto sentido é ativado e começa a dar alguns sinais. Naquela hora, o meu coração disparou. A minha boca secou. E não tinha motivo. Eu achei que era melhor não chamar a Marta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu comecei a imaginar um monte de coisa. O que eu fiz? Eu fui andando. Fui andando em casa em silêncio, segurando aquelas flores ridículas
Foi até o nosso quarto e quando eu abri a porta, quando eu entrei no nosso quarto, você já entendeu, né? A Marta estava ali, na nossa cama, no nosso quarto, com outro. A mulher da minha vida, com outro homem dentro de casa, na minha cama. Para piorar ainda essa situação, se é que pode ficar pior, não era um homem qualquer. A minha esposa estava me traindo na minha própria casa, na nossa cama, com o meu irmão. Cláudio, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Essa é minha casa. O que vocês estão fazendo calma, aqui? Por favor, calma, vamos conversar. Senta aqui. Como conversar? Conversar. Você tá na cama com o meu irmão. E você, seu desgraçado, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Cláudio, para. Violência não resolve nada. Solta seu irmão, deixa ele embora. Vem cá, vamos conversar, eu e você. Só eu e você, a gente resolve. Eu e o meu irmão já estávamos rolando no chão, trocando socos. Mas a Marta veio nos separar e ele fugiu. Fugiu como um covarde que ele é. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. A Marta me traindo com o meu próprio irmão. Era inacreditável. O meu coração estava dilacerado. Meu Deus do céu, eu falava para ela, como você teve coragem? Como? Eu estava sentindo uma dor que eu nunca senti na minha vida. Naquele momento eu perdi a noção de tudo. Eu caí num buraco. Por que, meu Deus do céu? Por que ela tinha feito isso? Por que eles tinham feito isso comigo? O que eu tinha feito para eles? Eu era completamente apaixonado pela Marta. Ela também parecia me amar. A gente não estava em crise. A gente não tinha brigado. Por que ela fez isso? Com o meu irmão, por que esse cara fez isso comigo? Na hora eu não queria mais conversar nada. Não tinha por que falar. Esse é o tipo de coisa que não tinha como perdoar, era terrível demais. Então, mesmo sofrendo muito, eu acabei me separando da minha mulher. E por incrível que pareça, o sofrimento ainda ia ser maior. Porque o meu irmão e a Marta, eles resolveram ficar juntos. Eu descobri depois que o caso deles já durava algumas semanas, que eles estavam apaixonados e por isso eles estavam com o caminho livre e assumiram para o mundo todo que estavam juntos. Acredita? Era um pesadelo gigante que eu estava vivendo. Eu não conseguia conviver com aquilo. Já estava ruim, ficou pior e eu decidi romper de vez a relação que eu tinha com o meu irmão. Um cara que foi muito próximo a mim a vida inteira. Meu melhor amigo, meu irmão de confiança. Foi horrível para mim. Eu não conseguia superar. Eu não conseguia entender porque tudo aquilo. Os dias iam passando e eu continuava não me conformando. Eu não conseguia seguir em frente. Eu tinha perdido minha mulher, a mulher da minha vida, e tinha perdido para o meu irmão. Eu tinha sido traído do jeito mais baixo que poderia. Dos dois lados. Uma traição dupla. E eles estavam felizes, vivendo tudo o que tinham para viver. Enquanto eu, na lama, no buraco, no desespero. Como se não fosse o bastante, 4 meses depois de eu pegar a Marta na nossa cama com o meu irmão, eu descobri através da minha mãe que eles estavam esperando um filho. Exatamente, um filho. A Marta estava grávida. Dava para eu sofrer mais. Eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço, mas sempre dá para piorar.
A Marta, que vivia dizendo que não queria ser mãe, que não queria engravidar, estava grávida do meu irmão. Tantos planos, tantos sonhos que eu tinha sonhado pra gente. E agora ela ia viver tudo com outro. Ia viver com o meu irmão. O traidor. O traidor. E o pior que não dava pra negar, eu ainda era muito apaixonado por ela. E infelizmente eu era. Eu estava desesperado. A gravidez da Marta me atingiu em cheio. Eu fiquei obcecado com tudo. Eu passava o dia vendo os dois nas redes sociais. Eles pareciam tão felizes. Postaram foto de sapatinho do bebê, postaram eles com a mão na barriga dela. Fotos do ultrassom, era uma família. Tudo que eu mais queria viver. E eu estava fora. Estava sendo muito difícil para mim. Eu tinha raiva, ódio deles, eu tinha ódio de tudo. Ódio de mim mesmo, ódio da vida, ódio de Deus. Por que tudo aquilo comigo? Por que eu estava passando por tudo aquilo? Que castigo era aquele? Até os meus pais, que quando souberam que meu irmão tinha feito, ficaram contra ele, voltaram a se aproximar dele e da Marta. Minha mãe até me pediu desculpa. Disse que sabia que meu irmão tinha errado, mas que agora ela teria um netinho e precisava ficar por perto. Até porque a Marta não tinha família nenhuma. Eu me sentia cada vez pior. Desprezado por todo mundo. Injustiçado pela vida e pelo universo. Até que um dia, sem esperar, eu acabei dando de cara com a Marta. Cláudio, eu não sabia que você estava aqui. Essa é a casa da minha mãe, você esqueceu? Eu vim visitar os meus pais, você que não devia estar aqui. Foi a sua mãe que me pediu para vir aqui pra gente organizar o chá de... Ah, chá de bebê, né? Aliás, parabéns pelo filho, viu? Cláudio, desde aquele dia a gente nunca mais conversou. Eu queria muito ter a chance de falar com você. Falar comigo? Eu sei que o que eu fiz foi muito errado e você não merecia aquilo, mas... aconteceu. Eu me apaixonei e... Cara de pau. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu nunca vou te perdoar, Marta. A dor que vocês me fizeram sentir, eu nunca vou esquecer. Eu espero de verdade que vocês sejam muito felizes. Mas bem longe de mim, entendeu? Cláudio, esse bebê vai ser seu sobrinho. Ele vai te amar. Eu tava com tanto ódio no meu coração. Mas tanto ódio, tanta raiva. Ela estava usando o filho para tentar me comover. Cheguei a ter raiva dele também. Raiva de um bebê que nem tinha nascido ainda. Eu tinha que me afastar daquilo tudo. Senão eu ia enlouquecer. Mas veja como é o destino. Um dia, alguns meses depois desse meu encontro com ela, numa madrugada, o meu telefone tocou. Eu atendi, assustado, porque era o número do meu pai. Era o meu pai me ligando no meio da madrugada. O que podia ser? Meu Deus do céu, notícia boa não era. Eu atendi e percebi que ele estava muito nervoso. Calma, pai, eu dizia. Calma. Ele estava tão nervoso que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Eu só ouvia as palavras acidente. Acidente, hospital. Meu filho, você tem que correr para o hospital. Você tem que ir agora. Por quê, pai? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Fala, pai. Aconteceu alguma coisa com a mamãe? O que está havendo? Eu pedi para ele ter calma, para ele respirar. E só então que eu entendi o que tinha acontecido. Eu tinha que ir para o hospital, porque o meu irmão tinha sofrido um acidente. E o estado dele era bastante grave. Eu saí correndo. Eu passei a pegar o meu pai e quando nós chegamos no hospital, nós tivemos a notícia. O meu irmão tinha capotado o carro e o acidente foi muito grave. Ele não resistiu. Morreu na hora. Meu irmão
morreu naquele acidente de carro. Eu não estava conseguindo acreditar. O meu irmão morreu e a gente estava brigando há meses. Olha, um filme passa na tua cabeça, sabe? Você começa a lembrar de tudo. Da nossa infância junto, da adolescência, de tudo que a gente tinha vivido, de toda a nossa história. Eu nunca mais ia falar com ele. Eu nunca mais teria a oportunidade de tentar fazer as pazes. Porque tinha acabado. O meu irmão tinha morrido. Olha, eu fiquei em estado de choque. O impacto foi tão grande com a notícia que eu só fui me dar conta de que a Marta não estava lá depois de algum tempo. Será que ela sabia? Ela estava grávida de 8 meses e ela ia receber uma notícia como essa. Ia ser um baque para ela. Mas foi aí que a gente ficou sabendo também que a Marta estava no carro. Que naquele momento ela estava sendo operada. Porque também corria risco de morte. Meu Deus do céu. O que é que estava acontecendo? Mais uma vez eu estava passando por uma situação que eu nunca poderia imaginar. Foi um momento muito triste. Nós ficamos a madrugada toda ali no hospital, resolvendo as coisas do meu irmão, que tinha acabado de falecer, esperando notícias da Marta, que ainda estava sendo operada. Horrível. Só depois de várias horas, o médico apareceu. A primeira notícia que ele deu foi que o filho dela tinha nascido. Um menino saudável. E apesar de tudo, apesar de ter nascido um pouco antes do tempo, ele estava bem. Mas aí, ele começou a nos preparar. Começou a contar como tinha sido o parto e aí nos deu a notícia. A Marta também não tinha resistido. Meu Deus do céu. Era real, eu perguntava. Isso está acontecendo mesmo? Eu perguntava para mim. Meu Deus do céu, os dois tinham morrido naquele acidente. O meu irmão e a mulher que eu mais amava, os dois de uma vez. Eu nem estava conseguindo entender bem o que eu estava sentindo. Eu acho que, na verdade, eu não sentia nada. Eu estava paralisado. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda tinha muita raiva, muita mágoa no meu coração. E não é porque eles tinham morrido que eu tinha esquecido o que eles tinham feito comigo. Desculpa, mas eu sou humano. Eu sou humano. Naquele momento, a única coisa que eu pensei foi em amparar os meus pais. Eles já são bem de idade e ficaram transtornados com a morte do filho. De repente, ainda chega o médico e diz que o bebê, o filho do meu irmão, estava no berçário e que a gente poderia vê-lo. Eu não quis. Não quis. Por que eu iria? Aquele bebê simbolizava muita coisa que eu tinha vivido nos últimos meses. Muita coisa que eu não queria reviver. Eu sei. É uma criança, um bebê, um inocente. Ele não tinha culpa, eu sei. Mas eu também não tinha. Eu não precisava me forçar a sentir alguma coisa quando eu claramente não sentia nada. Alguns dias depois, o meu sobrinho recebeu alta e foi para casa dos meus pais. A Marta não tinha família nenhuma e meu pai e minha mãe é que ficaram com a guarda do menino. E foi aí que começou outro problema na minha vida. Como os meus pais já têm muita idade, a minha mãe chegou um dia e me chamou
e disse que eu tinha que ficar com o menino. Para adotar o menino, cuidar, criar o filho do meu irmão. Praticamente a minha mãe disse que eu tinha obrigação, porque na idade deles, os meus pais não conseguiriam criar o bebê. Eu era a única pessoa capaz de fazer isso, por ser a família mais próxima, por ter condições financeiras e por sempre ter tido o sonho de ser pai. Mas como assim? Eu? O menino tinha a cara da Marta, o mesmo nariz, os mesmos olhos. Eu não ia aguentar olhar para aquela criança e lembrar de tudo que tinha acontecido comigo. Como é que eu ia adotar? Eu sei que você que está ouvindo a minha história agora pode estar me criticando a minha atitude, me julgando, mas desculpa, eu não sou evoluído a ponto de aceitar uma situação dessas. A mulher que eu amava, a mulher com quem eu queria passar o resto da minha vida, ter filhos, formar uma família, tinha me traído com o meu próprio irmão. Eles me traíram na minha própria cama. O bebê é inocente? Pode até ser, mas eu também sou. E eu não vou aguentar olhar para ele e ficar lembrando a todo momento de tudo o que eu passei, porque foi muito difícil para mim. E eu não consigo superar essa situação, uma traição como essas, uma traição do meu próprio irmão, da mulher que eu mais amei na minha vida. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eu não mereço ficar remoendo uma coisa assim. Até hoje eu fecho os olhos e lembro daquela cena. A minha mulher na minha cama junto com o meu irmão. Meu Deus do céu, isso faz um mal danado para mim. Olha, você pode pensar o que for, mas eu já sofri demais. E eu me dou hoje o direito de tentar ser feliz, de tentar virar a página, que é o que mais eu quero, que é o que mais eu estou tentando fazer. Eu não posso dar amor a uma criança que só me traz memórias ruins. Eu sei, é muito difícil, mas eu tenho certeza também que ele vai estar melhor longe de mim. Porque eu estou tentando, todos os dias, eu estou tentando superar, eu estou tentando entender que eu mereço ser feliz. E eu mereço mesmo. Eu mereço ser muito feliz, longe desse meu passado, que ainda me atormenta muito.